Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um método para dividir polinômio de grau qualquer por um outro polinômio de grau qualquer. O método é o método de Rohner e ele serve para a gente dividir polinômios de grau, por exemplo, 5 por um polinômio de grau 3. Vocês vão perceber que o cálculo fica bem facilitado por esse método aqui. Então eu vou resolver essas três ideias aqui, né? Eu vou resolver esses três probleminhas, quer dizer, dividir um polinômio por outro, utilizando então o método de Rohner, ok? Para utilizar esse método, você tem que primeiro construir uma linha horizontal, passar uma outra linha vertical, como se fosse utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini. Na linha horizontal, você vai pegar os coeficientes do dividendo e vai colocar nessa linha. Esses coeficientes eles devem estar na ordem decrescente dos seus monômios, monômio de grau 5, grau 4. A ausência do monômio a gente tem que representar lá pelo zero. No caso aqui eu tenho grau 5, grau 4, depois viria grau 3, não tenho. Esse grau 3 eu tenho que representar ele lá. Então vamos lá, 12, veio para cá o 12. Depois o menos 1, que é o próximo coeficiente. Depois o coeficiente do monômio de grau 3, né? Ausência, 0. Depois o coeficiente do grau 2, 3. Depois o coeficiente do grau 1, ausência, 0. Depois o termo independente, 5. Então, pessoal, essa parte aqui é composta pelos coeficientes do dividendo. Agora nós vamos colocar aqui os coeficientes do divisor. Aqui nós vamos colocar, então, o coeficiente do monômio de maior grau. Grau 3, vem o 3 para cá. Agora, abaixo dele, nós vamos colocar os demais coeficientes. Lembrando que devem estar na ordem decrescente dos monômios, né? E os coeficientes, a ausência também tem que ser representada por 0. Então, ó, depois do grau 3 vem o grau 2 na frente dele, o coeficiente dele é o 2. Um detalhe, vai trocar o sinal aqui. Se aqui é 2, aqui vai ficar menos 2. Depois viria o coeficiente do grau 1, né? Não tem ele, então ausência 0. E agora o termo independente também tem que trocar o sinal. No caso aqui, então, vai vir, a gente vai trazer mais 1, que aqui é menos 1, vem mais 1. Agora a gente passa uma outra barra aqui, tá? Uma outra barrinha horizontal. E agora nós vamos começar o cálculo. Para isso, nós vamos contar quantos coeficientes nós temos aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá no final agora e vamos contar 3 também, ó. 1, 2, 3. E vamos passar uma linha aqui, ó, separando aqui, ó, a parte de lá da parte de cá. O que vai aparecer aqui, pessoal? O que vai aparecer aqui? Vai aparecer o resto. Então, do lado de cá, a gente vai ter o resto. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer o quociente. Agora, observações interessantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. O grau é 5, 6 coeficientes. O último é o termo independente. 1, 2, 3, 4, 5 me dá o grau do polinômio dividendo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 coeficientes. Aqui eu tenho grau 3. O último é o termo independente. Então eu tenho 1, 2, 3, grau 3. Então, pessoal, aqui no resto eu vou ter 1 coeficiente, 2, 3. Tirando o último aqui, que é de grau, que é o termo independente, então vão sobrar 2. Esses 2 então vai representar que o meu resto é de grau 2. Aqui eu também tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vão aparecer 3 coeficientes aqui, que vão representar o meu quociente. Tirando o último, que é o termo independente, sobram 2, representando então, passando a ideia, do grau 2. E agora como é que a gente vai utilizar a técnicazinha? Vamos lá, agora vamos prestar atenção. Primeiro a gente vai pegar esse coeficiente aqui, que é o 12, e vamos dividir ele aqui pelo 3. Temos que dividir. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então a gente vai descer agora e vai colocar esse 4 aqui. 12 dividido por 3, 4. Agora vamos pegar o 4 e vamos multiplicar por todos esses coeficientes. 4 menos 2, menos 8. Coloca na próxima coluna. Menos 8. 4 vezes 0, 0. Coloca na próxima coluna. 0. 4 vezes 1, 4. Na próxima coluna. Bom, essa coluna agora a gente vai somar esses dois númerozinhos aqui. Ó. Menos 8 menos 1, menos 9. E vamos dividir de novo. Dividir por quem? Dividir por esse número aqui, que é o 3. Então, lá, menos 9 dividido por 3 vai dar para a gente, vamos descer aqui,
vai encontrar menos 3. Menos 3 vezes os três coeficientes. Então lá, menos 3 vezes menos 2 vai dar 6. Na próxima coluna, então, nós vamos colocar 6. Menos 3 vezes 0, 0. Na próxima coluna, vamos colocar 0. Menos 3 vezes 1, menos 3. Na próxima coluna, menos 3. Agora, essa coluna, nós vamos, então, somar essa coluna aqui. 6 mais 0, 6, mais 0, 6. 6, vamos dividir de novo por quem? Dividir pelo 3. 6 dividido por 3, nós vamos encontrar 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 na próxima coluna. Próxima coluna depois dessa. Então, vou colocar aqui, ó, menos 4. 2 vezes 0, 0. Vamos colocar na próxima coluna, 0. 2 vezes 1, 2. Na próxima coluna, 2. Pessoal, passamos então a linha pontilhada. Quando a gente ultrapassa a linha pontilhada, a gente só vai somar os valores encontrados. A gente não vai mais dividir. A gente só vai somar. Então, ó, menos 4 mais 4, 0. 0 mais 3, 3. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 mais 0, menos 3. 2 mais 5, 7. O que nós temos aqui? Presta atenção. Aqui nós temos o quociente. Então, o nosso quociente é de que grau? Se esse último termo é o termo, esse último númerozinho aqui é o termo independente, o que me sobra aqui é o que compõe o grau. Então, aqui eu tenho 1, 2, grau 2. Então, eu vou ter o quociente, que é de x, eu vou ter ele como sendo 4x ao quadrado, menos 3x, termo independente, 2. E o resto? Como é que a gente vai encontrar o resto? Vamos lá. Termo independente e esses dois vão compor o grau. Então, 1, 2, grau 2. Então, 3x ao quadrado, menos 3x mais 7. E com isso, pessoal, esse daqui é o quociente de grau 2 da divisão desse polinômio por esse polinômio. E esse daqui, então, é o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio. Pessoal, agora vamos dividir 4x ao cubo menos 7x mais 3 por 2x ao quadrado mais x, utilizando o método de Rony novamente, para que vocês percebam a aplicação do método, tá? Mais uma vez. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa de uma linha horizontal e de uma linha vertical. Na linha horizontal, vamos colocar os coeficientes do dividendo, né? 4, depois do 4 vem o x ao quadrado, a ausência dele eu tenho que colocar, né? Vou representar por 0. Depois, o menos 7. E depois do menos 7, o termo independente 3. Do lado de cá, vamos colocar os coeficientes do divisor. Então, lá, x ao quadrado é o maior monômio, então o 2 vai nesse cantinho aqui. Não vamos trocar o sinal dele. Agora, depois dele vem o x, né, o coeficiente do x é 1, vamos trocar o sinal dele, menos 1. Observe que aqui está faltando o 0, a ausência do... Está faltando o termo independente, no caso aqui, ausência, vamos colocar 0. Vamos passar uma outra linha horizontal e vamos agora contar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2 lá no finalzinho, vamos passar uma linhazinha pontilhada aqui, para lembrar para a gente que do lado de lá vai aparecer o resto e do lado de cá vai aparecer o quociente. Só para lembrar para a gente, tá? Resto e quociente. Então, vamos lá. Vamos começar a divisão. Vamos pegar o 4 e dividir pelo 2. Vamos pegar o 4 e dividir pelo 2. 4 dividir por 2. Vamos descer aqui, vamos colocar 2. Vamos multiplicar o 2 por esses coeficientes. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Agora, vamos somar esses dois aqui. Vamos somar. Então, menos 2 mais 0, menos 2. E vou dividir de novo aqui, ó. Tem que dividir aqui. Então, menos 2 dividido por 2. Eu vou descer aqui, ó, menos 1. Vamos multiplicar e colocar nas próximas colunas. Na ordem. Menos 1 vai dar 1. Depois dessa coluna, então, eu estou nessa coluna. Depois dela, eu vou colocar aqui o 1. Menos 1 vezes 0, 0. Depois, eu vou colocar o 0. Pessoal, depois que passa a linha pontilhada, então a gente só soma os números, a gente não divide mais. Então, vamos lá.
Somando menos 7 e 1, menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Não divide mais, tá? E 3 mais 0, 3. Bom, quem é o quociente? Vamos lá, o nosso quociente, ele é igual a termo independente, esquece esse aqui gera o grau, termo independente, 1. Então, grau 1, 2x menos 1. Quem é o resto? Vamos lá, o resto. O último é o termo independente, esquece dele, sobrou 1 quociente, então o grau também é 1, menos 6x mais 3. Então, o quociente, 2x menos 1, e o resto, menos x mais 3. Pessoal, mais um, então, para que vocês possam guardar, vamos então fazer aqui, ó, resolver 4x da quinta, mais 8x da quarta, mais 3x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 1 dividido por 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2x menos 1, tá? Então, utilizar essa parte aqui, apagar, tá? Então, agora vamos dividir 4x da quinta, mais 8x da quarta, mais 3x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 1, por 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2x menos 1. Então, vamos lá? Pelo método de Ronen, então, eu vou passar uma linha aqui horizontal e vou passar uma linha vertical. Na linha horizontal, vamos colocar os coeficientes do dividendo. Pessoal, vamos lá. 4, depois vem x da quarta, está aqui o x da quarta, 8. Depois vem x da terceira, 3. Depois vem x ao quadrado, 6. Depois do x ao quadrado deveria vir o x, ausência, 0. Depois do termo independente, 1. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. Grau 5, sempre tem um coeficiente a mais, tá? Do que o grau. Grau 5, 6 coeficientes. Do lado de cá, nós vamos colocar o quê? Do lado de cá, nós vamos colocar os coeficientes do divisor. Só que nós temos que lembrar que o primeiro coeficiente, ele permanece com o mesmo sinal. Os demais coeficientes, eles vão mudar eles vão mudar os sinais aqui dos coeficientes, tá? Os demais coeficientes vão mudar os sinais. Então, lá, primeiro aqui, 2. Depois do grau 3 veio o grau 2. O grau 2, então, coeficiente menos 1, vem para cá, 1. Troca o sinal. Depois vem grau 1. Na frente dele, 2, vem para cá, menos 2. Depois, termo independente menos 1, vem para cá, 1. Vamos colocar então uma outra linha horizontal e vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Lá no final, 1, 2, 3. E vamos passar a barra, separando aqui a linha pontilhada, separando aquilo que é resto daquilo que é quociente. Aqui a gente vai ter o quociente e aqui a gente vai ter o resto. Então vamos começar o cálculo aqui, né? Vamos dividir então esse primeiro aqui por esse aqui. Vamos dividir, tá bom? 4 dividido por 2, vamos colocar aqui embaixo, vamos colocar 2. Vamos multiplicar e colocar na próxima coluna a partir dela. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, menos 4 na próxima coluna. 2 vezes 1, 2 na próxima coluna. Somando essa coluna agora, né, vamos somar a próxima, vamos encontrar 10. Vamos dividir 10 por 2. 10 dividido por 2, vamos descer aqui e vamos colocar 5. 5 vezes 1, 5 na próxima coluna. 5. 5 menos 2, menos 10 na próxima coluna. 5 vezes 1, 5 na próxima coluna. Vamos somar isso daqui. E a gente tem aqui 3 menos 4 menos 1. Menos 1 tira 5, né? Então tira de 5, 4. 4 divide por 2. 4 divide por 2, a gente vai descer aqui com o 2. 2 vezes 1, 2 na próxima coluna, então vamos colocar aqui. 2 menos 2, menos 4 na próxima coluna aqui. 2 vezes 1, 2 na próxima coluna. Pessoal, passou a linha pontilhada, não divide mais, a gente vai só somar. 6 mais 2, 8 mais 2, 10, tira 10, 0. 5 tira 4, 1. 2 mais 1, 3. Quem é o Q de x, o quociente? Vamos lá.
O último aqui, pessoal, é o termo independente. Esquece ele e esses dois indicam grau. Então, eu esqueço o último, eu tenho 2 coeficientes, grau 2. 2x ao quadrado mais 5x mais 2. E agora o resto. Vamos ver o resto. O resto, eu escondo esse último aqui, termo independente. Esses dois vão formar o grau. Grau 2. Só que tem 0. Seria 0x ao quadrado, que não precisa colocar, mais 1x, que é x, mais 3. Então, o nosso resto, só para escrever certinho, ele é x mais 3. Tá joia? Então, o que vocês observaram aqui? Que o quociente ele é de grau 2 e o resto é de grau 1. Pessoal, espero que tenham entendido e aproveitado o método de Rony. Ele facilita muito o cálculo, vocês vão perceber isso em alguns problemas que eu vou estar resolvendo logo em seguida, inclusive do Colégio Naval. Tá? Então, tenham uma boa noite, até mais.